Olá, amigos que acompanham o nosso podcast M-Start Business. Hoje recebendo uma visita muito especial, muito agradável. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olá, Lene, Valmir, tudo bom? apresenta para nós né? o nosso convidado. Mais um podcast M-Start Business, hoje com uma presença muito especial. Nós estamos com um empresário, com um produtor e com o presidente da Hibra Oliva, Renato, aqui conosco, Renato Fernandes. Muito obrigada pela presença no nosso pod e com certeza compartilhar, né, um pouco da tua experiência com o azeite de oliva, com toda essa vivência das oliveiras. Obrigado, Lene, obrigado, Vlamir. Espero a gente contribuir um pouquinho aqui com a história da olivicultura, dos nossos desafios, né, e num futuro promissor que a olivicultura pode trazer tanto para o estado do Rio Grande do Sul quanto para o Brasil também. A história da oliva da azeitona, da oliva, ela é milenar, mas sabemos que ela não é milenar aqui. Presidente, quando é que começou esse movimento de plantar, né, de ter esse gosto pela oliva? Como é que começou essa onda, digamos assim? Vlamir, nós somos colonizados, né, pelos portugueses. Perfeito. Então eu tenho uma teoria, né, que lá em 1500, quando teve aqui o primeiro jornalista, né, o Pero Vaz de Caminha, ele redigiu uma carta, né, para o então rei, dizendo que nessa terra plantando tudo dá. Mas eu tenho uma convicção que, entre parênteses, ele colocou menos oliveira. Porque por questões de reserva de mercado, né? Portugal sempre foi um grande produtor de azeite de oliva, então por interesses econômicos, certamente Portugal não queria vir que prosperassem aqui o cultivo de oliveiras e consequentemente azeite de oliva. Mas isso aconteceu naturalmente, né? Os portugueses que vinham traziam as suas mudas de oliveira aqui no nosso estado, em Minas Gerais, principalmente na cidade de Maria da Fé, que é uma precursora também do plantio de oliveiras. E as coisas aconteciam de uma forma muito privada, muito artesanal. A gente tem relatos na cidade de Rio Grande, ao qual ainda existem oliveiras centenárias na Praça de Rio Grande, uma das primeiras cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul, e os portugueses tinham as suas oliveiras nos fundos dos pátios e faziam as suas conservas, alguns espremiam, tinham seus azeites. Então, estou falando aí do período colonial, né, do nosso país. E nesse meio tempo, né, teve aí as dificuldades lá na Europa e Dom João precisou retornar para resolver o probleminha que ele tinha com a França. E nessa volta dele, ele dá uma ordem, né, que todas as oliveiras que estivessem aí plantadas fossem cortadas, preservando somente a das praças e das igrejas. E restou nessas cidades históricas, Vacaria, uma delas, né, que era uma cidade antiga também no Brasil, e lá uma devoção especial, né, eu falo por Vacaria por ter a descendência de Vacaria, meus pais, meus avós foram os primeiros colonizadores da cidade, e é uma das 3 cidades do Brasil que venera Nossa Senhora das Oliveiras, né? Só existe 3 igrejas no Brasil que, digamos, foram permitidas, né, ter essa devoção pela Santa das Oliveiras, que é uma na Bahia, uma em Minas Gerais e a outra aqui no estado do Rio Grande do Sul, que tem uma igreja fantástica, né, uma inspiração na Catedral de Notre Dame. Então, isso aconteceu no nosso país, digamos, no período colonial. Depois nós tivemos daí um período ali por 1905, 1910, por parte do Assis Brasil, onde lá em Pedras Altas ele mantém uma propriedade que é uma propriedade, na ideia dele, autossuficiente, uma propriedade em torno de 50 hectares, que lá teria que produzir frutas, trigo, todos os elementos que pudessem manter uma família. E junto também tinha um pequeno olival lá, em torno de 4 a 5 hectares. Há relatos, né, escritos sobre isso. Mas também não prosperou lá, apesar de toda a probabilidade de ter um terroir específico, não houve o desenvolvimento. Depois, 1930, Getúlio Vargas, né, encomenda aí mais de 200 mil mudas, de novo se faz uma tentativa e não houve sucesso. Não prosperou. Não prosperou. Pelas dificuldades que se tem também de produção em escala de oliveiras. A partir do ano 2000, né, perto de 2002, alguns produtores lá em Caçapava do Sul
buscam, né, conhecimento com algum apoio e começam a fazer esse plantio. Depois de muito sucesso e dificuldades, conseguiram, a partir de 2005, 2007, a ter algum resultado. E as mudas eles trouxeram da onde? Uma empresa de fora, né, trouxeram mudas, né, do Chile, mudas também da Espanha, de vários lugares, e começaram a determinar qual que tinha mais viabilidade de plantio. E aí sim, a partir de 2007, 2010, as coisas começam a funcionar de uma forma comercial, né? A primeira ação comercial parte da empresa Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul, e depois a turma de Caçapava vem junto e outras empresas, né? E, digamos, o boom mesmo acontece a partir de 2010. Presidente, hoje eu vejo assim, e as pessoas que estão nos assistindo têm essa curiosidade de saber e também querem se, né, aventurar nesse mercado e, né, tem interesse em produzir, de repente ter uma condição assim. Nós temos ali um produtor que ele planta, ele colhe e ele faz o azeite, ele embala... Não. Como é que é esse processo assim, para... nós temos, assim como no vinho, né, nós temos os produtores, e depois você tem uma área que é a área que produz, digamos, as indústrias, né? Certo. Então, hoje o perfil do nosso produtor aqui no Brasil são profissionais liberais, na sua grande maioria. Tem uma outra atividade. E a gente luta para reverter isso e trazer novos produtores e até mesmo pequenos produtores para serem atendidos por essas indústrias que já estão montadas. São mais de 25 indústrias só no nosso estado. E essas indústrias, muitas delas estão sem volume de frutas para processar. Elas têm, até pelo tempo, né? Ali, elas têm porque leva 5 anos mas ali a produção entre o 8º e 10º ano. A partir do 5º ano começa a ter uma pequena safra e ela fica, digamos, adulta a partir do 8º, 10º ano. Mas o que a gente precisa enxergar é que nós, enquanto país, nós somos o 2º maior consumidor de azeite de oliva do mundo. Tá, então nós temos aí um mercado muito grande a ser conquistado, que na verdade já é nosso. Então hoje é em torno de 100 milhões de litros que se consome no Brasil, né? Isso é um volume muito grande e mais de 99% desse produto vem de fora. Tá? Ele vem da Europa, vem do Chile, vem da Argentina e nós estamos perdendo espaço para isso. O Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor, nós temos aí em torno aí de 70%, 80% da produção nacional. E o nosso terroir é propício para o azeite de oliva. Totalmente. A oliveira ela precisa de frio, né? Ou então tu busca isso em altitude, né? Que é o caso da Serra da Mantiqueira, ou na nossa fronteira, né? O paralelo 30 nosso mostra uma característica muito semelhante com o paralelo 30 norte, que é o Mediterrâneo. Os países ali da Itália, da Espanha, de Portugal, eles têm essa característica de calor no verão, frio no inverno. E no caso, nosso paralelo 30, que inicia aqui em Porto Alegre, vai até Santana do Livramento, ele mostra essas características importantes. Claro que com algumas mudanças de umidade que nos prejudica, excesso de chuva, mas as coisas demonstraram nesses últimos anos que é possível sim, e importante que nós, por termos uma capacidade de produção ainda pequena, se escolheu a qualidade. Né? A gente precisa diferenciar o azeite que é feito de uma forma mais comercial, que é esse azeite importado que chega para nós, do azeite premium, né? O azeite novíssimo, que é feito também lá na Europa, mas não vem para nós. Mas o produtor tem que ter paciência, né? Ele tem... É fundamental. É uma cultura de médio prazo. Perfeito. Né? Não é uma cultura que vá se ter esse imediatismo como as culturas de safra, né? Certo. Mas isso... Uma oliveira hoje dá o quê, presidente? Em torno de 30 quilos de... É um número muito satisfatório se chegar a 30 quilos. Tem casos que supera muito isso, mas uma média aí que se busca é em torno de 20 quilos. 20 quilos. Então, que dá o quê de azeite? Vai dar 5 litros? Então, esse é um aspecto que é importante falar, Vlamir, pelo aspecto da escolha da qualidade. Essa qualidade que se vem de fora se faz de uma azeitona mais maturada, uma azeitona muito mais madura e, consequentemente, vai produzir mais azeite, com menos qualidade. Então, aqui na nossa produção, nós precisamos de 10 quilos de azeitona, que ela não está totalmente madura, ela mantém ainda características de mais amargor, de mais frescor, por não estar totalmente madura. E nós precisamos 10 quilos. Lá na Europa, ou mesmo aqui nos países vizinhos,
com 5 quilos de azeitona eles fazem 1 litro. Poxa. Então, é uma diferença brutal. E brutal também no sabor. Então, é importante ressaltar que o Instituto Brasileiro, hoje em dia, ele une forças, né, com vários produtores, e inclusive o trabalho que vocês vêm realizando, é uma assessoria a esses produtores, né, de cada vez melhorarem o seu produto, ali a plantação, a sua produção, e sempre priorizando essa qualidade, né? Fundamental. Dentro das funções do Hidroliva, né, a principal delas é proteger o azeite brasileiro e incentivar a produção dentro do nosso país. E a gente tem conseguido, né, hoje com uma representatividade imensa da produção nacional, estão dentro do Hidroliva. Nós temos hoje aí certamente 90% da produção nacional sócia do Hidroliva. Então a gente tem um controle, a gente promove painéis, a gente tem uma proximidade muito grande com a fiscalização do azeite brasileiro, evoluiu muito essa questão da fiscalização, o Ministério da Agricultura foi evoluindo as atividades em relação a isso, então hoje... Virou parceiro. Total, né? Então isso para nós é muito importante, essa conquista, porque nos tranquiliza sabendo que há um órgão fiscalizador honesto, né? Atuante. Ganha o consumidor. Ganha o consumidor. Junto, então, nós não somos contra o azeite importado, nós somos contra o azeite fraudado. E o azeite que vem de fora, isso já está comprovado, né, mais de 80% ele é fraudado na classificação. Estou falando, inclusive, das grandes marcas que estão agora no supermercado. Eles se dizem azeite de primeira categoria, está escrito lá extra virgem, e quando vai para o teste, né, eles são reprovados. Porque o azeite, para ser extra virgem, ele tem que ter 0 de defeito. Ele não pode ter nada de ranço, ele não pode ter nada de metalizado, ele tem que ser isento, ele tem que ter atributos positivos, né, que é o amargor, é o frescor, o frutado, ele tem que ser agradável. Mas nós, como brasileiro, não conhecíamos o que é um verdadeiro azeite extra virgem, a gente acabou comprando o tempo todo. Nesse mercado da oliva, presidente, nós temos ali um produto que eu não saberia agora, e essa é a pergunta: azeitona e azeite, eles andam juntos, não completamente separados? Como é que funciona o mercado da azeitona, por exemplo? A azeitona, em termos de produção nacional, é zero. Toda azeitona que é consumida no Brasil, que chega ao Brasil, ela é importada. Existe alguns produtores que fazem de forma artesanal, mas ela não chega ao mercado. O foco é o azeite. O foco é o azeite, né? Então isso é uma situação que a gente sabe que é preciso modificar, porque o mercado da azeitona também é imenso. Nós temos uma avaliação que se consome 1 milhão de azeitonas por dia só em São Paulo e só nas pizzarias. Né? Então isso é um absurdo de consumo. Nosso país é algo que a gente, né, tem que se orgulhar pelo tamanho. Perfeito. O que a gente conseguiu manter unido, né, diferentemente dos espanhóis que se partilharam em vários países, o Brasil é um continente. Então esses números que a gente fala que não é nada fora da realidade do Brasil, pela grandeza do nosso país. E eu ainda, né, espero que até o final da minha gestão a gente consiga implementar um projeto junto às azeitonas em conserva, que seria diretamente para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, porque fazer... Exige menos investimento, correto, ele pode fazer de uma forma... quase artesanal. Quase artesanal, pode ser artesanal. Certo. O grande problema de fazer o processo é o processo químico, né? O processo do rejeito que gera isso, que tem que ser tratado. O descarte. Então a gente está gestionando isso junto ao MDA, junto à Emater, onde a gente pudesse criar locais específicos em cada região e o produtor levar as suas azeitonas e processar lá. Então isso é simples, não é uma coisa muito difícil. Acontece já em outros países, através de cooperativas. Nós estamos trabalhando nessa linha de cooperativas também. Então eu tenho essa missão, até junho do próximo ano, que a gente deixe pelo menos encaminhado esse processo da azeitona em conserva. Nós ficamos sabendo que existiu até uma reunião para a criação de uma associação, em primeiro lugar, da associação uma cooperativa, uma né? Cooperativa, associação, depois da cooperativa direto. Não, a associação, nós somos quase que uma associação, apesar de ser um instituto, né? Sim. Mas com as características de associação. Que queriam até ampliar para o Paraná, né? Levar o instituto. Nós já estamos lá, né? Nós já temos produtores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas. Já que fazem parte do fazem, instituto, né? Exato, fazem Mas eles parte. queriam levar até um segundo instituto para lá, tipo local, que eles tinham interesse? Não, nós temos
representantes no Paraná, são nossos diretores regionais. Nós temos direção regional em Minas, São Paulo e Paraná, e Santa Catarina também. Essa cooperativa visa, digamos assim, juntar a produção. Hoje, como eu disse anteriormente, o Hidroliva, ele não tem a finalidade de vendas, né? Ele não cuida nem de compra nem de vendas. E nós acreditamos que se nós tivermos juntos e comprarmos juntos e vendermos juntos uma marca coletiva, isso pode facilitar, né, na hora de barganhar preço, na hora de oferecer E auxilia logística, transporte. Logística. Uma coisa é eu oferecer a minha marca, né, para o mercado, e talvez eu não tenha a produção suficiente para atender tal mercado. Então, essa associatividade, esse cooperativismo, ele vai acontecer. E já estamos tratando disso de uma forma bem acelerada. Né? E auxilia muito também os produtores, né? Exato. Em todo esse mecanismo. Exato. Compra coletiva é muito melhor. Muito melhor. Presidente, nós estamos mostrando ali na tela e as pessoas estão curiosas para saber sobre a Vila do Segredo. A pousada é no meio do olival. Como é que surgiu essa ideia de montar essa pousada lá? Que o pessoal, olha que imagem linda lá, a Casa Colonial. Nós estamos... eu olho e acabo me emocionando até, né? Porque o projeto Vila do Segredo, ele nasce junto com a ideia de produzir azeite, mas num primeiro momento era só produção de azeite de oliva. A minha descendência portuguesa, por parte de pai, a gente tinha essa compreensão da importância que é um azeite de oliva dentro da nossa saúde. E nós tivemos isso, né, trazido pela família, mas eu nunca imaginei que um dia, né, eu poderia produzir azeite de oliva. E surgiu através de um convite, de uma oportunidade que eu tive com o seu Eudes Marchetti. Importante registrar aqui o nome dele, e eu não tinha conhecimento técnico, e naquele momento a empresa dele dava esse suporte técnico. Então eu fui atrás de um terroir que fosse adequado, descobri Caçapava do Sul, não conhecia ainda Caçapava, me encantei pelo terroir, pela formação geográfica de Caçapava, e fiquei encantado. E a partir daí escolhemos o local. E no decorrer do plantio, do preparo dessa propriedade, eu vi um potencial de beleza, vi uma formosura semelhante a locais importantes do turismo no mundo. Né? Então, quem chega lá tem essa compreensão que é um local especial também para se sentir bem. E eu vi, né, não estamos inventando nada. Que é uma experiência também, né? Dentro de todo esse mundo da plantação, da produção do azeite. Já de uma forma antiga, né? Porque se tu pegares, por exemplo, a Grécia, Itália, França, todos eles exploram muito a questão turística, tanto do vinho quanto do azeite. E eu vi essa oportunidade. Se nós pudéssemos compartilhar essa beleza de local com outras pessoas e, consequentemente, oferir recursos e fazer disso um negócio. E a partir daí nasce, então, a pousada Vila do Segredo. Né? Ela foi baseada a ideia, assim, da pousada, o nome da Pedra do Segredo, que é lá de Caçapava? Exatamente. Eu achei um nome muito sugestivo. Eu gostaria de colocar o nome de vila, né? Eu havia pensado Vila do Sossego na época. E aí achei que era muito oportuno aproveitar o segredo. E o pessoal tem elogiado muito, é um nome muito que atrai, né? É muito sugestivo. E funcionou bem, né? Tem dado bons resultados, tem dado muita satisfação, principalmente, eu digo para mim, porque eu enxergo o resultado da felicidade das pessoas que estão lá. Então, eles recarregam as baterias, elogiam muito. A pessoa que está indo para lá agora, quer conhecer, vai lá na Vila do Segredo, ele se hospeda e acompanha essa produção toda lá mesmo na Vila do Segredo? Sim, vai ver o dia a dia, né? Ele vivencia, que né? Ele vivencia. Toda essa experiência. Como é uma energia diferente, tá? É importante que... É uma residência rodeada de oliveiras e ele vai acompanhar lá o cuidado que nós temos com as ovelhas, né, as podas que se faz, né, todo esse trabalho que a gente desenvolve ano a ano. E claro, se for no período de fevereiro até março, abril, vai ter oportunidade da experiência da colheita também. Então isso acontece. Mas ele vai estar voltado nesse período agora, que é o período do frio, né, onde se experimenta a força, né, do frio aqui do Rio Grande do Sul. Degustando um azeite. Previsão para esse fim de semana lá é -2, -3. E lá é um ambiente, ficou uma arquitetura, né,
com muita influência portuguesa. Total. Um ambiente rústico, porém com aconchego, né? Porque Olha só, eu percebi nas minhas andanças aí de viagem, né, que o turista ele não quer mais passar trabalho. Ele precisa, aliás, quer conforto. Ele precisa de duas coisas. Sim. Duas coisas são fundamentais para o turista. Um bom banho e uma boa cama. Exato. E, consequentemente, uma segurança, né, em relação ao ambiente. Mas não deixa o café da manhã de fora, hein, presidente? Sim, não. Tem piquenique lá. Não. Esse tem no Olival lá. Exato. E eu percebi que ainda, principalmente na campanha gaúcha, tinha uma carência desse tipo de conforto, né? Um bom ar-condicionado, um bom colchão, uma boa cama, ter a segurança que não vai entrar um inseto, coisa desse tipo. Conciliar, né, o rústico com o aconchegante. E nós estávamos muito definido no nosso projeto. Aquela inspiração lusitana, de Portugal, e foi muito fácil, né, para desenhar ela. Olha, o desenho que eu quero é a casa de Bento Gonçalves de cristal, a fachada da casa de Bento, e a escada de Anita Garibaldi na lateral da casa de Laguna, que é uma escada também inspirada numa pousada de Portugal chamada Tourais, que é mais ou menos aquilo. E deu certo. As pessoas chegam lá e perguntam de que ano que é essa casa, né? Eles, olha, essa casa tem 200 e tantos dias. Né? Ela foi construída em 2020, né, a pousada. 2020. E isso traz uma satisfação pela alegria que as pessoas ficam. Quantas unidades o senhor tem lá hoje? Nós temos lá 4 suítes. E mais uma casa container que serve de apoio também, quando tem um volume maior. Já tem planos para expansão? Temos. Esse ano a gente deve implementar um novo projeto. Mas vale lembrar que as pessoas também podem fazer a visitação durante o dia. Perfeito. Tem opções de piquenique tem também. Tem Usandei também. Porque às vezes se estão todos os cômodos, né, ocupados, tem esse serviço oferecido ali que as pessoas também aproveitam. Podem né? passar o dia, tem os piqueniques, né? O pessoal faz muita sessão de fotos, fazem casamentos também, aí as famílias locam a estrutura toda, né? E acabam aproveitando. E esse ano a gente está construindo também um espaço para eventos, né? Vai ser um espaço à parte para comportar aí talvez um grupo maior, aí 50, 70 pessoas. Sim. Fazer um casamento, fazer uma formatura. Tem demanda, né? A gente vai acabar... Imagino que sim. Utilizando isso. Perfeito. E tem restaurante já lá? Não. O atendimento... Servimos o café da manhã? Sim, é o padrão, né? O café da manhã, que a gente faz um trabalho bem personalizado, né? Com preparo de bolos, né? Tudo na hora, aquela coisa toda. E esse é um diferencial que as meninas que trabalham lá, elas têm um envolvimento quase que familiar com as pessoas, porque elas ficam disponíveis para preparar o café, preparam junto, é um ambiente muito familiar. A cozinha está junto da sala de jantar, está junto da lareira, então se acompanha muito isso. Tem o nosso famoso cordeiro que a gente serve lá também. Então tem funcionado bem, o resultado tem sido muito importante e agora a gente precisa dar visibilidade, E as pessoas que vão sempre querem voltar, né? Isso demonstra que realmente muito o comum. Público gosta muito comum, onde a pessoa vai com o casal e posteriormente leva daí o pai, as famílias e acabam usufruindo disso. Fazem noivados lá entre as famílias. O presidente Renato nos visitou na época da Expo Inter. Né? Gravamos esse programa bem na época da Expo Inter e tivemos uma grata satisfação de conhecer a casa do Ibroliva lá. Como é que foi essa ideia de ter ali? Foi uma oportunidade, nós tivemos uma oportunidade junto a uma parceria do SESCOM, né? Nós tínhamos aí a vontade de ter uma sede e junto conciliando daí a questão SESCOM, Ibroliva e Parque Assis Brasil, a gente abriu essa parceria e funcionou muito bem, né? A gente tem feito de uma forma aí muita sinergia, né? Por parte da presidência do SESCOM, anteriormente pelo Flávio Ribeiro, agora pela presidente Paula. E nós estamos muito felizes com essa parceria. Mas essa casa vai funcionar só durante o período da Expo Inter ou ela vai ficar para os eventos do ano todo? A secretária Beth Cirne Lima tem uma busca, né, que a Expo Inter funcione permanentemente durante todos os meses. Então nós temos esse compromisso de manter lá pelo menos semanalmente, 1 ou 2 dias. A gente pretende receber lá ou nos finais de semana, fazer eventos para dar vida ao parque, né? E vão levar os produtos também que fazem os rótulos que estão. Permanentemente os rótulos estão lá e degustações. E agregando os produtores, né? Agregando os produtores, fazer de repente um curso, alguma coisa. Exatamente, os workshops, palestras, isso tudo a gente está no horizonte aí de manter ativo durante todos os meses do ano, claro. Ótimo. A Expo Inter é o grande momento, né? Perfeito. Mas
Mas depois temos a Espolete, depois nós temos a participação do Cavalo Crioulo. Exatamente. Também, dentro dessas atividades a gente vai junto. Agora vamos divulgar o azeite quando tiver atividade lá. Coisa boa, Aline. Tu falou aqui no piquenique, eu tô vendo aqui, o presidente trouxe um folder para nós aqui da Rota das Oliveiras, né, presidente? Porque é importante avisar as pessoas que às vezes elas não conseguem, digamos, o quarto, né, uma suíte, mas elas querem fazer a visitação naquele dia, não tem problema. E o Olivoturismo é uma experiência fantástica, né, que anteriormente era só na Europa, né, ou aqui na região da Argentina, para se conhecer, hoje aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos empreendimentos aqui na Grande Porto Alegre, em Viamão, temos em Gramado, né, temos aqui na Costa Doce e assim por diante. São vários empreendimentos que podem atender, né, a essa experiência nova que se tem, que é o Olivoturismo. E não é pequeno o envolvimento, viu? Há empreendimentos aí que movimentam mais de 20 mil pessoas por mês. Né? A gente tem um cálculo aí de 500 mil pessoas ano que buscam essa aproximação com o azeite de oliva. O senhor começou falando que o produtor, geralmente ele tem ali, é um profissional liberal, que ele tem uma segunda ocupação, né? E ele, no começo, eu imagino, pelo que o senhor falou, trata o azeite de oliva mais ou menos como um hobby. Mas eu acho que em seguida ele... eu diria pela paixão disso aqui. O perfil profissional de todos é um perfil de sucesso, né? E claro que quando entra numa atividade do azeite também quer sucesso. Então isso tem sido pelas empresas maiores e também menores. Nós temos empresas grandes envolvidas aí com muito investimento, né? Com muita área plantada, né? Que precisa dar resultado. E tem dado. Os investimentos são pesados e os retornos precisam acontecer. Então, aos poucos, a gente tem avançado. Hoje já se encontra em vários supermercados os azeites produzidos por nós. E cada vez mais o consumidor vai entender que, apesar do custo ser superior, ele também está recebendo um produto superior. E o que nós pensamos que é o correto é que ele tem o direito de escolha. Como em outros produtos, no caso da carne. Cada um escolhe. Tem momentos que ele vai consumir uma carne de segunda categoria ou de primeira. E no caso do azeite também, ele precisa saber que existe azeite de primeira categoria e azeite de segunda. É tipo 1, tipo 2. Né? Isso mesmo. Mais ou menos essa linha. E é importante também ressaltar que a Ember Oliva, ela vem investindo muito em tecnologia para sempre melhorar essa produção, cada vez trazer mais qualidade, né? O produtor ele tem esse acompanhamento, ele tem esse auxílio. Nós temos sempre aí a visão de incentivar esse tipo de tecnologia. A gente tem as parcerias com as empresas que produzem, né, tanto as empresas multinacionais quanto as empresas nacionais também. Então, nas feiras, normalmente se tem o apoio dessas tecnologias, a gente divulga, a gente informa para o produtor estar atualizado e sempre buscar aí no manejo de colheita, no tipo de tratamento na oliveira e até mesmo nas indústrias também, onde ele possa buscar esse conhecimento. Tinha uma perspectiva ali de 10 mil hectares até 2021, mais ou menos, né? Era uma estimativa sem muito embasamento técnico, né? Ela cresceu, né? De 2017 até 2021, mas hoje nós estamos em torno de 6 mil hectares plantados. Tá? E claro que aí nós tivemos fatores, né? Março de 2020, a que pandemia. Acabaram afetando também, né? Pandemia, a produção. Então isso... acredito que a partir desse ano começa novamente o crescimento. Tivemos uma safra difícil no ano passado. Seca? Pela seca no início de 23, pela falta de frio no inverno e pelas chuvas e excesso em setembro. Então tivemos uma quebra muito acentuada, mas esse ano as coisas estão correndo bem, está tendo frio e agora torcendo aí que não tenha mais geada até o início de setembro. E que não chova. Não é a previsão, mas as chuvas de setembro sempre nos preocupam. São Miguel está nos olhando lá de cima. São Miguel está nos olhando. E vai ter um caminho, então, para uma produção até para fornecer de forma internacional, assim. Hoje já tem exportações, numa escala muito pequena, mas devido à qualidade, esses países com maior poder aquisitivo têm buscado o nosso azeite, principalmente Japão e Estados Unidos. Presidente, quem está interessado, quem acompanha aqui o nosso podcast, da M-Start Business, deve estar curioso e também louco para perguntar para o presidente como é que eu começo isso, presidente? Como é que eles começam isso? Vão aonde? Procura o Ibra Oliva? Procura... Como é que faz? Como é que ele começa? Começa provando o azeite brasileiro, tá? E vai se encantar pelo sabor que é o verdadeiro extra virgem. E posteriormente, eu acho muito importante, né, se aproximar de pessoas que já estão
no mercado, pessoas sérias. Fazer pesquisa, né? Pode se aproximar do Ibroliva, nós vamos dar as informações de forma mais geral, mas é importante que tenha um técnico e seja sério. A Emater presta um serviço muito importante nesse sentido. A própria Secretaria da Agricultura tem um programa chamado Pro-Oliva. Então, existe aí elementos que vão dar segurança, né? E é importante que se busque as informações para ter um local adequado de plantio, as mudas adequadas e os manejos adequados também. E entender que esse mercado ainda é um mercado novo, mas é um mercado muito promissor, é um mercado que vai crescer, não resta dúvida. O mundo já reconheceu isso. A prova disso que o Conselho Olícola Internacional, que seria a FIFA dos azeites, vem nos visitar agora no mês de outubro, né, para conhecer um pouquinho mais. E no ano passado já tivemos visitas aí de grandes players mundiais, né, de Portugal principalmente, o Esporão, né, mandou suas diretoras aqui para o nosso país, especial para o Rio Grande do Sul, para saber o que nós estamos fazendo de tão bonito, tão bom. Tá fazendo, e se surpreenderam, viu? Deram os parabéns. E vocês estão conseguindo incentivo, tanto do governo estadual quanto do federal? Incentivo técnico, né? Incentivo técnico, eventualmente existe alguns aportes, né? Mas eles são pequenos, o Estado tem problema, a gente sabe de outras demandas aí, de saúde, segurança, educação. Então, mas quando pode, sempre o governo federal tem nos ajudado. Né, Isso é importante, né? O governo federal já fez apoios importantes de verbas aí para eventos, né? E o governo estadual, esse tem sido gigante aí pela nossa luta. Né? A Secretaria de Agricultura. Sim, desde ainda vamos lá, Pedro Simon, Sartori, o Eduardo Leite tem sido aí um parceiro fantástico, muito bom mesmo. Presidente Renato Fernandes, do Ibroliva, produtor, diretor lá da pousada Vila do Segredo. Vocês querem conhecer? Ele já deu a dica aqui. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Tenho certeza que esse programa deu água na boca, presidente. Deu água na boca, azeite de oliva, azeitona. Então, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, no nosso podcast. E tenho certeza que nós vamos, em seguida, passar aí os contatos para o senhor aí, que vai ter gente interessada em produzir azeite de oliva. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos para mergulhar nesse mundo maravilhoso que é o azeite de oliva. Que nos sigam nas redes sociais, tanto o Ibroliva quanto a Vila do Segredo, o azeite Vila do Segredo. Muito obrigada, presidente, por participar. Compartilhar conosco essa experiência, né? Sempre à disposição. Perfeito. Em nome do nosso diretor, Mora, nosso CEO, Maureen Storch, né? Ele mandou um abraço, está em São Paulo. Muito obrigado. Mas ele, tenho certeza, também vai gostar muito do programa. O Maureen é fã do azeite de oliva. Ele conhece o Renato há mais tempo. O Maureen sabe o que é bom. Acho que ele toma na colherinha pura. É verdade. Muito obrigado, presidente. Obrigado para vocês que nos assistiram até agora.